começar cedo para terminar cedo, né? Aproveitar que o pessoal não vem, né? Já assiste a aula, né? Gravada. Tem essa vantagem, né? Tá, então, da última aula, né, a gente parou aqui, né? Falamos a respeito do DR, né? Não foi isso? Tá. Sim. Sim, professor. DR é um dispositivo de proteção, né? Tem muita gente, pessoal, que apanha, né, pro DR, tem medo do DR, tá? Tem muitos eletricistas aí que quando vê um DR e não sabe muito o que fazer, não, tem preguiça de pensar. E às vezes não é nem em si a preguiça, é a falta do conhecimento mesmo. Eles não sabem muito o que fazer quando aparecem as falhas. Eu acredito E que é com medo de surgir mais problema, né? Na instalação. aí eles pegam ADO. e desativam o DR, tá? Que realmente, se tiver um DR no circuito, né? A instalação ela tem que estar impecável. E muitas das vezes, até mesmo os equipamentos tem que ser de boa qualidade, tá? Tem que estar em perfeitas condições de uso, tá? Para funcionar. Por exemplo, lá no hospital onde eu trabalho, vocês sabem como é aquelas réguas de tomada, né? Que tem apartamento, assim, apartamento de leito de hospital, né? Tem que elas ficam na parede, assim. Aí lá no hospital, todas essas réguas de tomada, o circuito delas é também protegido por DR. Então, acontece muito desarme de DR lá, a gente está percebendo, por conta de carregador de celular. Impressionante. Tem, tipo assim, carregador original, normal, funciona de boa, mas tem alguns carregadores pirata que, por algum motivo, né, relacionado à eletrônica do dispositivo, que gera essa diferença, né, nas correntes, acaba que ocasiona o desarme, né, do DR. Hoje teve umas 2 vezes aconteceu isso lá, tá? Então, muitas das vezes o DR ele desarma por falha, né? Falha no próprio equipamento em si, tá? Vamos lá. Então a gente viu na última aula que o DR protege as pessoas, né, contra choque elétrico e o disjuntor termomagnético ele protege as pessoas. Aliás, o termomagnético protege os cabos, né? Protege os cabos contra curto-circuito Sobrecarga. e sobrecarga, tá? Vamos continuar aqui. Bem, nas instalações elétricas, atualmente, né, pessoal, atualmente, são 3 os principais dispositivos de proteção, tá? Que 2 a gente já citou, né? Um protege os cabos, indiretamente protege também a edificação, a instalação de uma forma geral. O segundo protege pessoas e animais, né? E o terceiro dispositivo é o DPS, né, que é o dispositivo de proteção contra surto, tá? O DPS, qual é a função dele? Quem aí chuta aí É ou mais para proteger os eletrônicos, né? Eletrodomésticos. Jefferson, que tu acha que qual a função do DPS? A função do DPS é para proteger os equipamentos
contra surtos decorrente de descarga atmosféricas. Exatamente. Isso. São 3 classes, né, professor, desse? Isso. Aí agora a gente vai falar um pouquinho do DPS, né? O DPS, né, conforme a gente já falou, ele significa dispositivo. Oi? Posso falar no cenário, vocês me liberam? Isso já tá liberado? É o professor que vai dar aula, o professor que eu gosto. Amanhã ela vai dar aula? Então, Tá ligado o microfone aí, amigo? Murilo tá conversando, a gente tá ouvindo a tua conversa, viu, Murilo? É. Bora lá. A função do DPS, tá? A primeira função é proteger os equipamentos, tá? É a função principal, né? Podemos dizer assim, do DPS. Proteger os equipamentos, tá? Proteger de quê? Tá? O DPS, ele protege os equipamentos contra sobretensão. O que é sobretensão? Quem aí me diz aí com as suas palavras o que vem a ser sobretensão? O que vocês imaginam? É uma tensão elevada acima do... Isso. Tensão elevada acima da nominal, né? Vou desenhar aqui uma curva, né? Uma curva de tensão, por exemplo. Ó, aqui a gente tem valores de tensão, né? Aqui nessa reta nós temos a representação do tempo, tá? E a curva característica de tensão, né? Uma tensão alternada senoidal, é essa daqui, né? Quando a tensão ela está dentro dos parâmetros lineares, né? Dentro da normalidade, tá? Sobretensão, tá? Vou desenhar aqui um pico aqui, ó, de sobretensão, né? Digamos que aqui nessa reta aqui onde eu estou desenhando, paralelo, né? Seria a nossa tensão eficaz, 127 volts, tá? E esse pico aqui de tensão que eu desenhei, a gente percebe que ele alcança um valor bem superior, né, ao 127, tá? Então, sobretensão, né, para a gente simplificar, é uma tensão além da nominal. E esses picos de tensão, eles são suficientes para queimar, né, os equipamentos, danificar os mesmos, reduzir a vida útil, tá? Em relação à tensão, em relação a parâmetros dela, não é bom que haja subtensão, né? Subtensão, que é a tensão abaixo da nominal, nem sobretensão, que é a tensão acima da nominal, né? Tensão dentro desses dois limites ocasiona a queima de equipamentos e a redução da vida útil dos mesmos, tá? Então, o DPS, essencialmente, tá? Ele é um varistor. Vocês já ouviram falar de varistor? Tá? Vocês já ouviram falar de resistor? Sim, né? Sim, resistor, sim. O resistor é um componente eletrônico, né? Um dispositivo eletrônico limitador de corrente elétrica, né? Quando tu aplica uma tensão nele, vai circular uma corrente por ele, e ele vai limitar o valor daquela corrente, né? Quer dizer, apenas ele limita o valor da corrente dentro de um valor estabelecido, a depender, né, da tensão do circuito, tá? O DPS, essencialmente, como eu citei, ele é um varistor. Ó, o nome já parece com resistor, né? O DPS, essencialmente, ele é um resistor que varia a resistência dele em função da tensão, tá? Ele é uma espécie de resistor variável, tá? Só que a resistência dele varia, né? Muda de valor a depender do valor da tensão. Por exemplo, eu estou desenhando aqui um DPS, né? DPS, e aqui eu vou colocar aqui, ó, a fase, porque comumente, né? O DPS ele é instalado dessa forma aqui, né? Você liga a fase
Ó, aqui, ó, nesse terminal aqui nesse borne aqui, né? E o outro terminal aqui embaixo, né? A gente liga no terra, tá? A gente liga no aterramento da edificação, tá? Como é que funciona o DPS, tá? Ora, a gente já entendeu até esse momento que ele é um resistor que varia a resistência dele em função da tensão, tá? Olha só, quando o DPS ele está funcionando, né, dentro dos valores nominais dele, aí eu já vou colocar aqui. Residencialmente, nós temos DPS de dois valores em relação à tensão. Tá? A gente tem DPS de 175 volts e nós temos DPS de 275 volts. Eu já devo ter comentado com vocês que, a nível de Brasil, as tensões de fornecimento residenciais, elas têm dois valores, tá? Podem ser de duas formas, tá? Por exemplo, no nosso estado, né, o maravilhoso Pará, tá? As tensões que chegam em nossas casas são 127 fase neutro e 220 fase, né? Em outros estados, as tensões são diferentes, né? Fase neutro 220 e fase 380, tá? Então, de posse desse entendimento, tá? Nós temos que a gente chama de tensão de fase e tensão de linha, tá? O que é tensão de fase? É a tensão elétrica entre qualquer uma das fases e o neutro, é tensão de fase, tá? E o que é tensão de linha? É a tensão entre qualquer uma das fases do sistema, tá? Tensão entre fase 1 e fase 2, tensão de linha, fase 1, fase 3, tensão de linha. Por que eu estou falando isso? Porque o DPS, ele monitora a tensão de fase, tá? O DPS monitora a tensão de fase. Então, na nossa região, né, quando a gente tem 127 de tensão de fase, que é a tensão entre a fase neutra, o DPS que nós devemos escolher é o de 175 volts, tá? Quem é da região do Maranhão, né, outros estados, tá, onde 220 é fase neutro, né, então ele deve escolher um DPS de 275, tá? Só que vocês vão ver muito, mas muito mesmo DPS de 275 em lugares onde a tensão de fase é 175, tá? E vocês vão ver essas situações porque com certeza quem instalou não conhecia os critérios de dimensionamento de DPS, tá? Porque assim como tem um monte de disjuntor instalado de forma incorreta, né, não compatível com os cabos, da mesma forma vocês vão ver também um monte de DPS, né, inadequado em instalações, tá? Dessa forma aí, professor, que o senhor falou aí, deu exemplo errado, não tem um funcionamento correto, né? Ele não vai Isso, agir, no caso. isso, porque eu não concluí ainda, aí bora entender, mas tu já entendeu o X da questão, tá? Por exemplo, ó, a nossa tensão aqui, ó, vamos entender agora melhor. A tensão da fase, né, ou tensão de fase na nossa região é 127 volts, tá? É com essa tensão que os equipamentos funcionam. Agora imagina, né, que por algum motivo houve uma falha na rede, caiu um raio próximo ou na rede, houve sobretensão por algum motivo qualquer na rede, né? E essa tensão ela se elevou, né? Se elevou mesmo que por um intervalo curto de tempo, né? Se não houver nada que desvie esse surto de tensão, né? Esse surto de tensão vai chegar nos equipamentos e vai ocasionar queima dos mesmos, tá? Aí que entra o DPS, tá? Como eu falei, o DPS
Ele é um varistor, é um resistor que varia a resistência dele em função da tensão. Então, olha só, nesse desenho aqui, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Apagar o 275, a gente não está usando ele. Ó, a tensão da fase é 127 e nós escolhemos adequadamente o DPS de 175. Quando a tensão na fase está dentro dos parâmetros ideais, 127 volts, o DPS ele se comporta como esse desenho que eu fiz aqui, ó. Se comporta como uma chave aberta. Lembra que eu falei que o DPS ele é uma espécie de um resistor variável? Então, quando a tensão está abaixo do valor nominal do DPS, a resistência dele é tão elevada que ele tem esse comportamento aqui, ó, de chave aberta. Por isso que eu apaguei ele daqui, ó, né? Tá? E esse é o comportamento do DPS quando a tensão está abaixo da nominal dele. Tá? Agora vamos para a situação 2. Ocorreu um surto na rede, um surto elétrico, que a gente já vai assistir um vídeo muito legal aqui para entender melhor o que vem a ser o surto. Aí caiu um surto na rede, aí o que acontece com a tensão na fase? A tensão na fase vai tender a subir também, né? E como o DPS ele é um DPS de 175 volts, à medida que a tensão vai aumentando na entrada do DPS, como ele é um resistor variável, como ele é um resistor que varia a resistência dele em função da tensão, ele vai ter o comportamento inverso agora. Agora, ao invés de se comportar como uma chave aberta, ele vai se comportar como um curto, como um pedaço de fio. Ó. Então, toda essa sobretensão, ele vai drenar para o terra. Não, a sobretensão não vai chegar nos equipamentos. Tá? Ela vai ser toda desviada para o terra. Vou mostrar um vídeo rapidinho aqui, para vocês verem ele atuando na prática. Está encaminhado aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Serve um DPS? Para que serve um DPS? Eu vou responder essa pergunta na prática. Então se liga. Esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre DPS, assim como nós fizemos com os disjuntores. Nós vamos responder na prática, por exemplo, para que serve um DPS, como ele funciona por dentro. Também vamos falar de teoria, mostrar diagramas de ligação e como escolher o melhor DPS. Vamos para a prática? Para responder de forma simples e na prática para que serve um DPS, nós simulamos aqui esse circuito. Nós temos uma lâmpada, ela vai simular nossa carga, simular nossa instalação elétrica, a lâmpada está em perfeito funcionamento. Agora nós vamos gerar um surto, eu vou aplicar uma tensão muito alta nesse ponto aqui da instalação. Como que eu vou aplicar? Utilizando essa vara de manobra e utilizando os EPIs adequados. Então nós vamos aplicar uma tensão aqui sem o DPS e ver o que vai acontecer com o nosso equipamento, que é a lâmpada. Eu vou ligar e vou aplicar agora. Aplicando então a tensão naquele ponto, nós tivemos a destruição da lâmpada, que não funciona mais. Nós não temos a proteção do DPS. Agora nós vamos fazer a mesma montagem, porém com o DPS. Já trocamos a lâmpada, está em perfeito funcionamento. E vamos colocar o DPS na configuração mais simples, entre fase e terra. Está conectada a derivação aqui, entrando aqui por cima e saindo terra. E nós vamos aplicar a tensão no mesmo lugar. Então eu posso ter vários surtos sem que ele atue. Se eu agora ligar a minha lâmpada, ela continua em perfeito funcionamento. Então qual que é a função do DPS?
drenar surtos de tensão, drenar tensões mais altas para o terra, impedindo que ela venha danificar nossos equipamentos. Bacana, né, pessoal? Olha aqui um outro de DPS. Temos aqui o nosso DPS aberto. Olha só como o DPS, né? Ele é simplesão, né? Bem simples mesmo, tá? O varistor, né? Como comentei para vocês. Deixa eu ver aqui se está. Vocês estão me ouvindo? Está aberto o microfone normal, né? Tá. Deixa eu mudar de tela de novo, tá aqui. Ó, DPS ele é simplesão, tá? O varistor é esse azulzinho aqui, ó. Esse que é o resistor, né, que varia a tensão dele, aí varia a resistência dele em função da tensão. Aí tem um jogozinho aqui mecânico, daquela etiquetazinha, né, que mostra quando ele atuou. Mas ele é muito simples, tá? Justamente para a gente verificar aqui o que acontece durante um surto. Em um dos bornes está ligado o secundário do transformador e no outro borne nós vamos ligar o cabo de aterramento que vem direto de uma haste de terra exclusiva, ou seja, de um sistema de aterramento TT para não influenciar nada na nossa rede, né? Reparem que após alguns segundos na nossa simulação, podemos perceber a solda se rompendo, não pela passagem do surto, mas pelo aquecimento provocado com elevada tensão nos terminais do DPS. Reparem que assim que a solda se rompe, temos um arco elétrico devido, né, ainda haver tensão nos terminais e a bandeirola automaticamente se movimenta. Tá visto então, meu querido, o que acontece na prática dentro de um DPS. Professor, quando acontece isso, vai ter que substituir ele, né? Sim. Sim, eu vou passar um vídeo maior aqui agora, tá? Aí na volta eu explico melhor. Porque assim, deixa eu logo mostrar aqui algumas particularidades do DPS. Deixa eu abrir aqui uma imagem de um real. Vou ter que comprar um desse para proteger os equipamentos da minha mãe, que ela mora na roça e lá só vai faltando energia. Assim, o que está na ilustração aí do vídeo. Sim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Olha só, esse aqui da imagem, né, ó, a gente percebe o seguinte. Ó, primeiro aqui, ó, a tensão nominal dele de trabalho. 275 volts, tá? Então, quer dizer, se a tensão aí na tua região é 127, a tensão na fase, né, da fase para o neutro, ou tensão de fase, como é o termo correto, tá? Esse DPS não é o adequado, tá, para a tua situação. Tem que ser o de 175 volts, tá? Aí tem o de 175 e o de 275. Um outro dado importante é esse aqui, ó, que é a corrente máxima e a corrente nominal, tá? Aí geralmente esse aqui, ó, de 45 kA, que equivale a 45 mil amperes, né? Isso é a corrente máxima que o DPS é capaz de drenar para o terra no momento do surto, tá? Então vão ter DPS de 10 kA, de 20, 45 kA, tá? Obviamente os de 10, os de 20 são mais baratos que os de 45. Qual a diferença, né, entre eles, tá? É a robustez, tá? Qual a indicação? Se na tua região é comum, né, a queda de raios, né, porque tem locais que é complicado, né, muito raio, né, tem uma incidência grande, né, de raio. Então, quer dizer, existe uma grande chance, né, de a edificação ser atingida. Tem um local aqui, tá, em Belém,
que lá tem um monte de árvore, é tipo um condomínio, sabe, cercado por árvores, tudo. E lá tem muito problema, né, de raio caindo próximo, queima de equipamento. Então, para esse pessoal assim que mora nessas localidades, que já tem um histórico, né, de queda de raio, descarga atmosférica, essas coisas, é bom que compre, né, o mais robusto possível. No caso aqui, um de 45 quiloamperes, tá? Agora, em locais que nunca houve, né, pelo menos que tu não lembra, é um de 20 serve, tá? Que isso está relacionado à robustez, né, da corrente que ele é capaz de drenar, tá? Só que tem a diferença no preço, né? Esses de 45 quiloamperes aqui são os mais caros, tá? Aí no começo da aula, um colega, um de vocês aí comentou a respeito das classes do DPS, tá? DPS a gente tem classe 1, classe 2 e classe 3, tá? Classe 1, classe 2 e classe 3. Esse aqui da imagem, tá? Aparenta ser um classe 2, tá? Classe 1, onde é instalado o classe 1? O classe 1 ele geralmente é instalado no padrão de entrada, tá? Até mesmo esse aqui pode, né, ser usado, tá, em algumas situações classe 1. Mas deixa eu ver se eu encontro aqui um mais específico. Classe 1. Deixa eu ver uma imagem legal aqui. Porque não tem, assim, visualmente, não tem tanta diferença, entendeu? Do classe 1 para o classe 2, tá? Olha aqui, ó, DPS classe 1, tá? Deixa eu ver se eu consigo uma imagem melhor. Ó, esse aqui, ó, ele serve, ó, tanto classe 1, classe 2, tá? Então, em boa parte dos casos, esse classe 2, né, também é usado para classe 1, tá? Vamos lá entender essa questão de classe 1, classe 2 e classe 3, né? Ó, deixa eu pegar aqui, mudar de tela para a gente ir para o vídeo. Vou usar aqui para desenhar aqui. Olha só, imagina aqui, ó, a edificação aqui, uma casa. Aí aqui está o medidor, né? Medidor. E aqui é a rede normal que alimenta a residência. Vai para o medidor, daqui vai para o quadro de distribuição e do quadro vai para as cargas, né? Então, DPS classe 1, ele é instalado aqui, ó, no padrão de entrada, tá? Existem concessionárias, tá? Existem concessionárias em outros estados que é obrigatório, tá, a instalação do DPS classe 1 lá no padrão de entrada. Tu vai ver o DPS lá no medidor. Tá, existem algumas concessionárias que é obrigatório. Aqui não, a Equatorial ela não exige, né? Não tem essa obrigatoriedade de você instalar DPS lá no medidor, tá? Mas algumas localidades sim é obrigatório. Depois a gente até olha uma imagem, tá? O DPS classe 2, onde ele é instalado, tá? Aqui no quadro de distribuição, né? No quadro de distribuição das residências, como vocês já viram muito por aí, né? E o classe 3, ele é instalado junto aos equipamentos, lá na tomada, lá no ponto de utilização. Porque qual é a ideia? Imagina que caiu um surto, né, aqui na rede, e um surto de grande intensidade, tá?
Então, o classe 1, ele já vai desviar, né? Ó, vou desenhar o terra aqui, ó. O classe 1, ele já vai desviar uma parcela, né? Uma parcela desse surto para o terra. Se passar alguma coisa, o classe 2 desvia. E se passar ainda outra, né? O classe 3 desvia. Entenderam, tá? A jogada aí. Claro que em situações onde não tem nenhum, né, qualquer um já é válido, né? Qualquer um já é alguma coisa, tá? Aí uma particularidade aqui, tá? DPS classe 1 e classe 2, eles só funcionam se tiver aterramento na residência, tá? Se tiver aterramento. Se não tiver aterramento, os mesmos não funcionam, tá? Não funciona uma vez. Era esse professor que eu já ia fazer esse questionamento, entendeu? Não interessa a pessoa ter um classe 3 lá na tomada, sendo que a instalação dele não tem um aterramento, né? Aí eu vou comentar. O senhor já me respondeu o que eu ia perguntar. Não, só que ainda não concluí. Mas tem uma solução sim para quem não tem aterramento e tu já até respondeu, tá? Mas bora lá por parte, tá? Então, classe 1, classe 2, não tem jeito, não tem jeito. Não funciona se não tiver aterramento, tá? Uma vez, né, num cliente lá, eu fui um apartamento, todo aquele prédio lá, né, os apartamentos, nenhum tinha aterramento, que é apartamento antigo, né? Eu abri o quadro dele e tinha uns 4 DPS lá no dentro do quadro. E o eletricista ele só ligou assim as fases em cima, né? Ligou o neutro também. Só que embaixo ele só ligou o fio e deixou jogado lá e não ligou em nada, que ele sabia que não tinha terra. Então, quer dizer, ele enganou o cliente, né? Ele enganou o cliente. Aí eu expliquei para o cliente, né, que os DPS que eles comprou estava só de enfeite lá dentro do quadro de distribuição dele, tá? Entendido aí? Classe 1, classe 2 só funcionam se tiver aterramento. Agora mostrar algo, né, para vocês aqui. Um momentinho. Ainda aqui nos DPS, já vou mostrar o classe 3. Olha que bacana aqui, né? O DPS classe 3, vou até pegar uma primeiro essa imagem aqui. Ixi, abri um link. Deixa eu ver uma outra imagem aqui. Essa aqui. Olha só. O DPS classe 3, tá? Ele é uma. Ele geralmente é desse tipo aqui, é como se fosse um Benjamin, né? Como o pessoal chama, né? Tu pluga o DPS na tomada, né? E o equipamento tu pluga diretamente nele, tá? Aí o DPS classe 3, ele tem de dois tipos, ó. Tem esse aqui só de 2 pinos, como vocês podem ver, tá? E tem também o DPS aqui, ó, classe 3 de 3 pinos, tá? Esse aqui de 3 pinos, ora, se tem o terceiro pino, ele precisa do terra, né, para funcionar de forma adequada, tá? Só que esse aqui de 2 pinos, que aí já é uma solução para quem não tem nada, né? Não tem aterramento em casa, tá? O DPS classe 3, ele funciona sem o aterramento, tá? Ele funciona sem o aterramento, porque como vocês viram naquela imagem inicial, né, que do DPS classe 2 aberto, o DPS classe 2 aberto, ele só tem um varistor lá dentro, só isso e nada mais, tá? Já esses DPS aqui, classe 3, né, ó, dá até para ver aqui o varistor azulzinho aqui, né? Mas além do
do varistor, ele tem outro componente, tá? Outro componente eletrônico. Ele tem uma plaquinha eletrônica, tá? Vou até professor, desculpa Oi. atrapalhar. A minha mãe comprou um desse aí, só que era desse mais comprido que tá aí na ilustração em cima, de 5 tomadas. Ele geralmente também vem um fusívelzinho, né? Sim. Olha, quem não tem nada já serve, tá? Mas o ideal é que tu compre um DPSzinho desse, classe 3, tá? Então, Emanuel, em residências, né, onde não tem aterramento, não tem nada, e o cara tem lá uma TV lá de 40 polegadas, né, um DPSzinho desse é 50 conto, né, na Shopee, R$ 30, né, na internet. Aí o cara compra o DPS, pluga lá na tomada e coloca, né, liga a TV dele. Porque se for queimar, né, o que vai ser danificado? Quem vai se sacrificar no lugar? O DPS. DPS vai ser sacrificado no local, no lugar, né, do equipamento que está conectado a ele. Vou desenhar aqui um esquemazinho de mais ou menos como ele funciona, tá? Ó, tá aqui ó, os 2 pinos do DPS, né? Aí ele tem um fusívelzinho em série, né? Tem um fusívelzinho em série, tá? Aí ele tem um varistor. O varistor ele é ligado aqui, ó, em paralelo, tá? Ele é ligado em paralelo, tá? E aqui é onde vai ligar o equipamento em si, né? Aqui é onde isso é o circuito simplificado, tá? Aí aqui tu vai plugar na tomada aqui, né? Por exemplo, ó, fase e neutro, né? Pluga na tomada. E aqui liga o equipamento, né? Nesses terminaizinhos que eu desenhei aqui. Então, em condições normais, né? Esse DPSzinho que está ligado em paralelo, ele está com a resistência elevadíssima. Então é como se ele nem existisse, né? Esse trecho aqui é como se estivesse aberto, né? Só que a partir do momento que ocorrer a sobretensão, esse DPS aqui ele vai se comportar como um pedaço de fio, né? Um curto. E olha só, pelo desenho já dá para a gente ver aqui ó, o que vai acontecer. Uma espécie de um curto-circuito, né? Entre fase e neutro. Aí que vai entrar, né, em jogo esse carinha aqui, que é o fusível, né? Então, quando isso acontecer, aí o fusível abre no lugar, né? No lugar do. Então, em vez de queimar o equipamento lá em si, quem vai ser danificado aqui é o varistor. Só que essa explicação que eu estou dando aqui é a mais simples possível, tá? Tem muitas das vezes que eles colocam aqui um fusível térmico, né? Tem um circuitinho um pouquinho mais elaborado que o DPS classe 3 ele suporta diversos, né? Tipo, ele tem a capacidade de drenar diversos surtos, tá? Então, uma boa isso aqui, tá? DPS classe 3. E, professor, Pode falar. falando de pico de energia aí, esse DPS aí, ele já existia lá no tempo do racionamento de energia? Sim, A gente, já, né? sim. Não, porque assim, antigamente a gente via muitas lâmpadas, queimava bastante, principalmente quando voltava a energia. Aí a energia ela ficava, eu acho que ela ficava numa fase e demorava e ficava oscilando, dando aquele pico de energia, né? Aí a nossa avó, filho, desliga a geladeira, vai queimar, desliga, vai, puxa da tomada tudinho e tal. É, E a gente corria para desligar os equipamentos. mas aí numa situação dessa aí, jamais. É porque teve um tempo, né, que realmente o fornecimento de energia ele era um tanto quanto precário, né? A qualidade de energia em si era algo muito instável, muito mesmo, na década de 90, né? Quem é o pessoal da década de 90, então tinha muito isso. Estava até conversando ainda mais cedo, né, com outro professor aqui da instituição, a respeito disso, né, que depois que a Equatorial ela assumiu, querendo ou não, né, houve muitas melhorias, né,
principalmente no quesito qualidade de energia. Questão de custo de energia é uma outra história, né, tá? Mas em relação à qualidade e à continuidade do fornecimento, né, tranquilo. Por exemplo, eu não me lembro, assim, né, assim, que ficou sem energia um tempão mesmo, assim, como acontecia, né, há tempos atrás, pelo menos aqui Até, na minha localidade, né? até porque também a questão de queima de equipamentos, lâmpadas, porque antigamente, como eu falei para o senhor, né, no tempo do racionamento de energia, se queimava muita lâmpada, Sim. devido aos picos de energia que eu acho que estavam ligando o transformador e primeiro ligava o gerador, né? Uhum. Aí o carro da CELPA, o carro dos eletricistas vinha para ligar os transformadores no bairro. Aí é nesse momento que ficava oscilando a energia. Isso. Bora assistir um vídeo aqui, sempre, né, eu passo esse vídeo, muito legal, tá? Da Clamper, a respeito de DPS, aí ele fala de surto. E a Clamper é uma empresa nacional, tá, pessoal? Você sabe o que é um surto elétrico? Você sabe que seus bens eletrônicos e eletrodomésticos diariamente correm risco de serem queimados? A Clamper vai te explicar. A corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo de energia que permite o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos. Se dessemos um grande zoom em um fio condutor de eletricidade, nossa visão seria esta. Em seu funcionamento padrão, a corrente elétrica é representada graficamente desta forma. A tensão elétrica usual é de 127 ou 220 volts. Aqui está a representação gráfica dessas duas voltagens. O surto elétrico. Surto elétrico é um distúrbio cotidiano na rede elétrica que, sem a correta proteção, reduz a vida útil, danifica e queima seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, ocorrem sobretensões na rede elétrica que elevam a voltagem para 500, 1000 ou mais de 5000 volts. Esta sobretensão, chamada de surto elétrico, é conduzida, atingindo todos os equipamentos conectados a esta rede. Para facilitar ainda mais a compreensão da corrente elétrica, vamos fazer uma comparação com o batimento cardíaco. Este é um batimento cardíaco em condições normais. Se este paciente for submetido a uma forte emoção, veremos um pico no gráfico. Se for um ataque cardíaco, este gráfico terá uma grande variação e o coração para de funcionar. Assim é com os seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, eles sofrem surtos elétricos. Vão se danificando com o tempo. Terão uma vida útil menor ou podem queimar imediatamente, dependendo da intensidade do surto elétrico. Mas de onde vem o surto elétrico? Existem 3 situações que provocam surtos elétricos. Queda de energia. É a perda total de energia elétrica em uma determinada área. Veja a representação gráfica da corrente elétrica em caso de queda de energia. Quando a energia cai e quando retorna, ocorre o surto elétrico. Outra situação que gera surto elétrico e ocorre centenas de vezes por dia é o liga e desliga de máquinas. Imagine um elevador. Toda vez que ele inicia ou para o movimento, ocorre um surto elétrico que é conduzido e chega em todas as tomadas vizinhas que são alimentadas pela mesma rede. Assim como os elevadores, vários equipamentos que funcionam à base de motor elétrico causam surtos na rede elétrica sempre que são ligados e desligados. Alguns exemplos destes equipamentos: máquinas de construção civil, ar-condicionado, máquina de lavar roupa, aspirador de pó, raio. Outro evento, o mais conhecido de todos, que causa surtos na rede elétrica, é o raio. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e solo. Representa perigo para as pessoas, edificações e equipamentos. Em média, de 50 a 100 descargas elétricas acontecem a cada segundo em todo o mundo.
a maioria delas nas regiões tropicais, sendo que o país em que ocorre a maior quantidade de raios é o Brasil. O raio pode atingir diretamente a rede elétrica, telefônica, de TV e internet, causando um grande surto que é conduzido com toda a sua potência ao longo das redes transmissoras e, sem a correta proteção, queima os equipamentos eletrônicos ligados na tomada. Quando o raio cai a certa distância da rede elétrica, ele gera um campo magnético que atinge a rede. O surto causado por este campo é conduzido pela rede elétrica a uma distância de até 5 km do local de origem. Em prédio com para-raios, as pessoas e o edifício estão livres dos danos, mas seus bens eletrônicos e eletrodomésticos correm ainda mais perigo. Isso ocorre porque quando o raio é levado para o solo, ele gera uma onda eletromagnética e esta gera surtos elétricos. Quando um surto elétrico causado por um raio acontece, a tensão da rede pode se elevar a mais de 5.000 volts. É claro que causa surtos elétricos que, sem a correta proteção, queima instantaneamente os equipamentos. O que não protege. Filtro de linha. Filtros de linha apenas diminuem ruídos causados por interferência, não protege contra surtos elétricos. Para-raio. O para-raio protege pessoas e edificações, não protege equipamentos contra surtos elétricos. Aterramento. O aterramento tem a função de impedir que pessoas tomem choques por curto-circuito nos equipamentos, não protege contra surto elétrico. Estabilizador. O estabilizador corrige a tensão da rede elétrica, adequando as pequenas variações. Sua atuação implica em correções de pequenas voltagens. Os surtos elétricos causam variações de mais de 5.000 volts. O estabilizador não protege seus equipamentos. Disjuntor. O disjuntor funciona como um interruptor automático que desarma em casos de curto-circuito ou sobrecarga elétrica, evitando que a instalação elétrica pegue fogo. Não protege equipamentos contra surtos elétricos. O clamper, a proteção. O clamper é um DPS, dispositivo de proteção contra surtos elétricos, que de forma rápida e eficiente impede que o surto elétrico atinja seus equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. O clamper possui tecnologia de ponta que age como um desvio inteligente que percebe a aproximação do surto sendo conduzido pela rede elétrica. Imagine a rede elétrica sendo uma avenida por onde passa a carga elétrica e o surto elétrico como uma carga explosiva. O clamper atua como um guarda da sua rede elétrica que desvia as cargas danificadas, garantindo que só cheguem ao destino as cargas saudáveis. Existem diversos modelos de clamper. Cada um atende uma necessidade específica de proteção. VCL Slim. O VCL Slim protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos conduzidos pela rede elétrica. Deve ser instalado dentro do quadro elétrico. Protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos originados na rede elétrica. O display verde indica se o VCL está em perfeitas condições de proteção. VCL perfurante. O VCL perfurante deve ser instalado diretamente no cabo, próximo do quadro elétrico. O VCL perfurante é uma solução prática e compacta, ideal para ser instalado em quadros elétricos com pouco espaço ou em quadros de medição de energia, clamper energia. Para proteger aparelhos ligados exclusivamente à rede elétrica, plugue o clamper energia na tomada elétrica. A luz de LED acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, conecte seus equipamentos. Clamper cabo. Para proteger equipamentos ligados simultaneamente à rede elétrica e à rede de TV ou internet, plugue o clamper cabo na tomada elétrica. A luz do LED acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, plugue o cabo de energia de seu equipamento na entrada do protetor. O clamper cabo possui 2 conectores para cabo coaxial. Em um deles, conecte o cabo com sinal de entrada. No outro, conecte o cabo extensor que acompanha o produto para que o sinal de TV ou internet já protegido chegue em seu equipamento. Clamper tel. Para proteger equipamentos ligados simultaneamente à rede elétrica e à rede telefônica, plugue o clamper tel na tomada elétrica. A luz do LED acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, plugue o cabo de energia de seu equipamento na entrada do protetor.
O Clampertel possui 2 conectores para cabo telefônico. Na conexão linha, conecte o cabo com sinal de entrada. Na conexão equipe, conecte o cabo extensor que acompanha o produto para que o sinal de telefone ou internet, vindo via rede telefônica, já protegido, chegue em seu equipamento. Multienergia. Protege aparelhos ligados exclusivamente à rede elétrica. Basta plugar o multienergia na tomada elétrica, ligar o interruptor. A luz acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, conecte seus equipamentos. Multiproteção. Protege aparelhos ligados simultaneamente à rede elétrica e a sinais via cabo de dados e de telefone. Basta plugar o multiproteção na tomada elétrica. O Clamper Multiproteção possui 2 conectores para cabo telefônico. Na conexão linha, conecte o cabo com sinal de entrada. Na conexão equipe, conecte o cabo do equipamento para proteger o sinal de telefone ou internet vindo via rede telefônica. Nas entradas para cabo coaxial, conecte o cabo com sinal de entrada em uma e na outra conecte o cabo do equipamento para que o sinal de dados, já protegido, chegue em seu equipamento. Ligue o interruptor. A luz acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, conecte seus equipamentos. Alguns produtos da linha Clamper possuem versão com display contador de surtos, que indica quantas vezes seus equipamentos eletrônicos foram protegidos. iClamper Pocket. Proteção que você leva no bolso. O iClamper Pocket é um DPS de uso portátil, ideal para garantir a proteção de smartphones, notebooks e tablets. Plugue o iClamper Pocket em seu eletrônico. Em seguida, conecte seu equipamento já protegido na tomada. A luz do LED acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Para maior segurança e praticidade, mantenha sempre um iClamper Pocket conectado em seu equipamento. Bacana, né, pessoal? Aí a Clamper tem diversas soluções, né, para proteção, né? Proteção dos equipamentos contra surtos elétricos, tá? A gente percebe aí, observando os produtos, né, da Clamper, que ela tem produtos, inclusive para telefonia, né, cabeamento estruturado, rede lógica, enfim, porque os surtos elétricos, eles podem vir também, né, pelos cabeamentos de internet, antenas de TV, tá? Existem essas situações, tá? DPS classe 12, inclusive, né, a gente liga ele nas fases e também no neutro, né? Porque como a gente sempre brinca aqui, né? Imagina assim um raio olhando, né, para a rede elétrica e dizendo: "Ah, só vou cair na fase, não vou cair no neutro", né? Não existe isso, tá? Então o surto ele pode vir pelas fases, pode vir pelo neutro, pela antena de TV, cabeamento de dados, internet, telefonia, tá? E como a gente assistiu aqui no vídeo, né? Existem soluções, né? Existem soluções para todas essas situações. Nós, como técnicos, né? Nós devemos conhecer essas soluções para apresentar para os clientes, né? Cliente, o que acontece? O cliente, ele tem o problema, né? Ele tem o problema, e boa parte das vezes ele tem também o dinheiro, né? Para pagar quem tem o conhecimento e condição de resolver o problema dele, tá? Então, quem tem as condições, o conhecimento para resolver os problemas, esse é bem pago por isso, tá? Então, é uma coisa simples, né? Um DPS, tá? Nós devemos nos aprofundar, como eu sempre venho comentando, né? Estuda tudo que for possível de tudo que você estiver estudando, né? Disjuntor, DR, DPS, cabo, enfim, né? Se torna especialista nesses assuntos, porque isso é um diferencial, né? Isso irá diferenciar você dos demais, né?
que estão aí no mercado, tá? Eu digo para vocês com uma certa experiência, já que eu tenho, né, que tem muito, mas muito mesmo eletricista antigo aí, tá? Que não entende perfeitamente, infelizmente, né? Assim, o conhecimento, o funcionamento básico, dimensionamento, tá, desses dispositivos. Tá, eu ando por aí em algumas empresas, às vezes ministrando, né, principalmente em IR, treinamento de NR, e lá quando eu começo a falar, né, tipo, eu falo, vamos falar DPS, aí primeiro vem na mente aquilo, assim, eu já sei, né, o que é DPS, mas quando a gente começa a passar as informações, né, aí eles vão vendo, eu não sei não, eu não sabia não. Tá, então, se aprofundem, né, no conhecimento dele, tá? Que é um dispositivo muito bom, né? Muito bom aí que salva patrimônio, né? Imagina aí, o pessoal tem geladeira cara, TV cara, equipamento caro, né? E você vendendo, né, essas soluções aí para o pessoal, seus clientes, com certeza, né? Tu vai aí fazer teu nome no mercado. Tomar cuidado porque comprei uma geladeira aqui que a bicha foi o olho da cara. Tô pagando. Depois tu pesquisa na Shopee, Mercado Livre, né? DPS classe 3, tu vai ver que é baratinho. Aí o DPS classe 3, um cuidado que vocês vão ter que ter, porque como ele tem o plug, né, de tomada, aí tem DPS classe 3 de 20 amperes, tá? E de 10 amperes. Aí tem que comprar o certo. Se tu comprar um de 20, aí a tua tomada é de 10. Aí tu vai ter que substituir também a tomada. Aí tem que se ligar nesse detalhe, tá? Ou de repente o plug do teu equipamento é de 20 amperes, né? E tu compra o DPS classe 3 de 10, aí já não vai dar certo. Então esses detalhes fazem a diferença, tá? Vocês como técnicos aí, né, tiver à frente de uma obra, alguma coisa assim, né, e vocês vão estar responsáveis também pelos materiais, né, pela especificação, né, dos mesmos, né, vocês vão especificar e quantificar e passar, né, para o setor de compra. Então a pessoa, tu especificou errado, já demora às vezes chegar o material. Quando chega, ainda chega errado, porque tu especificou errado, aí complica. Via das dúvidas pede os dois, né? Bora lá. Aí de bônus, né? Não tem no material, não tem no livro, tá? Apresentar aqui, como está o YouTube aberto aqui, apresentar um outro dispositivo para vocês, que ele vai ser recomendado aí. Ele já existe, na verdade, no mercado nacional, tá? Ele já existe. Porém, o pessoal mal sabe que é um DR, né? Quanto mais desse outro que eu vou falar agora aqui um pouquinho, tá? Que é o AFCI. Tá? AFCI. O AFCI, ele é um... Em vez de eu explicar primeiro, bora assistir o vídeo, né? Primeiro. Os Estados Unidos são a maior potência e serão ainda durante muito tempo. Mas uma coisa é Você sabia que o mau contato não gera aumento de consumo, mas com certeza é o grande vilão das instalações elétricas, pois é um fenômeno que não conseguimos perceber facilmente? Acontece que, a longo prazo, o seu poder de destruição é enorme. E se eu te disser que esse dispositivo é capaz de detectar o mau contato e desligar o circuito elétrico, protegendo a instalação contra incêndios? Quer aprender um pouco mais sobre mau contato e ver uma AFDD ou AFCI funcionando na prática? Então se liga! O mau contato pode acontecer em um borne de disjuntor ou tomada, em cabos elétricos que se movimentam constantemente e principalmente nas conexões, gerando resistência que, ao ser percorrida por uma corrente elétrica, até mesmo de baixa intensidade, causa aquecimento. A resistência gerada pelo mau contato não é suficiente para causar queda de tensão que possa interferir no funcionamento de equipamentos e aumentar o consumo, como alguns dizem. Veja esse teste com uma air fryer.
Inicialmente, medimos o consumo do equipamento com cabos perfeitamente conectados. Temos 120 volts, 11,3 amperes e 1.350 watts de consumo. Agora vamos simular uma conexão mal feita e medir o conjunto air fryer e mau contato. Tivemos uma redução mínima em todos os parâmetros, comprovando a teoria de que mau contato não gera aumento de consumo perceptível. O efeito continua mesmo com apenas um filamento do condutor realizando a conexão. É importante deixar claro algumas informações. O experimento provou que o aquecimento causado por efeito Joule na conexão mal feita não aumentou o consumo, e a queda de tensão causada por um mau contato não é suficiente para interferir na performance da maioria dos eletrodomésticos que conhecemos, a ponto de fazer com que eles funcionem por mais tempo para realizar a mesma tarefa. O maior problema do mau contato é o risco de incêndio e a possibilidade de interferir no funcionamento correto de alguns equipamentos, justamente pelo surgimento de um fenômeno conhecido como arco elétrico. Veja que nossa air fryer não funciona corretamente à medida em que intensificamos o mau contato. Com termografia, podemos acompanhar a elevação da temperatura no ponto com conexão ruim. Se este cenário permanecer por muito tempo, certamente teremos o derretimento da isolação dos condutores e a possibilidade de incêndio em alguns casos, como, por exemplo, no cabo de alimentação de alguns eletrodomésticos que podem estar em contato com materiais inflamáveis. Para evitar tudo isso, precisamos de um dispositivo que seja capaz de detectar o arco elétrico gerado pelo mau contato, desligando o circuito, o AFDD ou AFCI. A AFDD é uma sigla em inglês que significa Dispositivo de Detecção de Falha de Arco, e a AFCI significa Interruptor de Circuito de Falha de Arco. São apenas duas maneiras de se referir ao mesmo dispositivo. O AFDD ou AFCI monitora e analisa através de um circuito eletrônico a forma de onda da instalação. Em condições normais, ela deve ter este aspecto. Agora veja que quando geramos um mau contato com a presença de arcos elétricos, temos uma deformação da forma de onda. Se essa deformação for causada por um interruptor ou motor com escovas, a forma de onda volta ao normal rapidamente e isso é interpretado pelo dispositivo como algo sem risco. Porém, se a deformação for persistente, é interpretada como algo perigoso e ele aciona o mecanismo de disparo, desligando o circuito. E atenção, o IDR não é capaz de detectar os arcos gerados pelo mau contato, pois não interpretam o fenômeno como fuga de corrente, conforme podemos comprovar neste teste em que, mesmo com maior intensidade e duração do arco, nosso IDR permanece sem alterações. Apesar de ainda não ser obrigatório nas instalações brasileiras, o AFDD ou AFCI será recomendado na nova revisão da NBR 5410. E já é possível encontrar alguns modelos como este da Brasiltec e CNC. Alguns modelos têm a função de apenas detectar arcos e devem ser instalados em conjunto com IDRs e disjuntores. Porém, na maioria dos casos, temos modelos que possuem as funções de IDR ou disjuntores já incorporadas. Ainda podemos encontrar modelos com as três funções, AFDD, disjuntor e IDR. Qual é a sua opinião sobre o AFDD ou AFCI? Você acredita que ele vai tornar as instalações elétricas mais seguras? Gostaríamos de saber a sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo foi útil para você, curta e compartilhe. Siga Eletricity nas redes sociais, Facebook, Instagram. Vocês conheciam esse dispositivo? Já tinham ouvido falar sobre? Não, professor, eu não. Eu também não. A FCI ou a FDD, ele protege, né, as instalações contra arcos elétricos, né? Tá? E conforme foi citado no vídeo, né, esses arcos elétricos eles surgem principalmente em função de mau contato, tá? Acontece muito isso no disjuntor, né? Porque um arco elétrico, tá? Explicar rapidamente o que é um arco elétrico. Vou pegar aqui uma caneta. Por definição, arco elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo ar, tá? Todas as vezes que um circuito é aberto ou fechado, surge um arco elétrico, tá? Então, muitas das vezes, eu vou aproveitar esse disjuntor que está aqui, né? Muitas das vezes, por falta de aperto, né, adequado ali na entrada do disjuntor, o que acontece devido aos efeitos térmicos, né, que há no carro com o passar do tempo, o efeito mecânico também, acontece que esse parafuso ele vai afrouxando, né, e isso vai fazendo com que o cabo meio que fique solto lá, né, fica com folga lá dentro da entrada do disjuntor. E
esporadicamente ocorrem pequenos movimentos, né? Esses pequenos movimentos são suficientes, na maioria dos casos, para provocar arcos, né? Arcos lá na entrada do disjuntor, tá? Eu mesmo já troquei alguns disjuntores que pegaram fogo, né? Devido ao arco elétrico, tá? Na entrada do disjuntor. Mau contato, tá? Ocasiona isso aí ao longo do tempo, o arco elétrico. Aí o disjuntor termomagnético em si, ele não tem, né, a capacidade de atuar na presença de um arco elétrico. Tampouco o DR, como foi citado no vídeo. Já o FCI, que é um componente já bem mais elaborado, né, ele tem uma placa eletrônica, tá? Um negócio bem mais complexo. Aí ele já possui essa capacidade de identificar esses arcos elétricos nocivos, né, na instalação, realizando a proteção da mesma, tá? Então é um dispositivo relativamente novo, ele é muito utilizado em sistemas fotovoltaicos, tá? Mas ele já, na maioria dos casos, ele já vem incorporado nos inversores, tá? Nos inversores fotovoltaicos. Já vem interno, né? Já vem de fábrica, que na verdade é obrigatório. Já desde o ano passado é obrigatório que os novos inversores já saiam de fábrica com essa tecnologia, tá? Incorporado. Tá? Porque arco elétrico em sistema fotovoltaico é um negócio complicadíssimo, tá? Vou até mostrar aqui, só para vocês terem uma noção. Arco elétrico, que tem a diferença de um arco elétrico corrente contínua e corrente alternada. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, nesse vídeo tem aqui, ó, isso aqui um resistor, né? Como geralmente a gente chama, uma resistência elétrica, né? Aqui tem uma chave que ele vai estar chaveando ela, né? Vai estar abrindo e fechando o circuito, tá? E tem duas alimentações aqui, né? 220 volts AC, corrente alternada, e 220 volts DC, corrente contínua, tá? Né? Os arcos elétricos em corrente contínua, eles são bem mais intensos, bem mais perigosos. Por quê? Porque, por definição, o arco elétrico, como eu falei, é a passagem da corrente elétrica pelo ar, tá? Corrente elétrica contínua, né? Ela tem aquele comportamento senoidal, né? Quer dizer, ela passa por diversos valores. Tem momentos até mesmo que ela passa pelo valor de zero, né? Pelo valor zero. Então, devido a isso, ela possui esse arco, ele vai ter uma intensidade menor. Já um arco elétrico em corrente contínua, não. Corrente contínua, ela está ali, né? Dentro de uma faixa de valor, né? Possui um valor estável, podemos dizer assim. E para reduzir esse arco, ou para eliminar ele, é bem mais complicado, tá? Deixa eu apagar aqui e colocar o vídeo para rolar. Ó, primeiro ele ligou ali, como não tem falar nada, ele ligou no 220 alternado, tá? Fechou a chave. E a gente vai perceber aqui, ó, até a resistência aqui, ó, mudando, né, de cor, tá aquecendo. E ele abriu a chave normalmente, não teve nenhum problema, né, nessa situação. Até mesmo uma carga resistiva, né?
Agora uma corrente contínua. Olha aí, corrente contínua. Então, arcos elétricos em corrente contínua, né, já é um negócio bem mais complicado, né? Então, por isso que existe essa obrigatoriedade de os inversores fotovoltaicos, eles já virem, né, de fábrica, tá, com a FCI incorporado, tá? Vamos lá. Então, a gente falou bastante de DPS aqui, né? Falando um pouquinho de AFCI, tá? Que é um dispositivo novo que talvez daqui 5, 10 anos, né, seja algo mais conhecido, né? Até mesmo o DR, a gente tira pelo DR, né? Tira pelo DR, que já tem um tempo aí, né? Que ele é obrigatório, né? Conforme os colegas já pesquisou, né? E a gente não vê, né, essa obrigatoriedade sendo cumprida a risco, né, em boa parte das instalações elétricas, tá? Continuando, né, o conteúdo da nossa UC, deixa eu abrir aqui. Falar agora, né? Então a gente falou, concluiu essa parte da proteção, tá? Agora vamos falar um pouquinho de tomada. Em nível residencial, né? A gente já deve até comentou um pouquinho também. Tomada a gente tem dois tipos basicamente, né? Que é a de 20 amperes e a de 10 amperes. E de posse dessa informação, né, de corrente das mesmas, e de posse também do nível de tensão onde nós vamos estar instalando as tomadas, é possível, né, nós determinarmos qual a potência máxima de equipamento que nós podemos ligar, né, em cada tomada, tá? Ó, a fórmula da potência, vocês lembram? É P igual V vezes I, né? V vezes I, tá? Então, por exemplo, se eu sei que a tomada é de 10 amperes, né? 10 amperes. E, por exemplo, a tensão lá da tomada, né, é 127, eu multiplico 127 por 10, 1270, né? Então, quer dizer, eu consigo ligar um equipamento nessa potência. E se for 127, a tensão vezes 20 amperes. Uma tomada agora de 20 amperes. Então, multiplico 20 vezes 127. Eu vou encontrar o dobro, né? O dobro de potência da de 10 amperes. Tá? Então, em tomadas de 20 amperes, a gente consegue ligar equipamentos com potência superior, né? Equipamentos mais robustos. E se a tensão for 220, a mesma coisa. Multiplica 220 vezes 10 ou 220 vezes 20. Então tá aí, com essas fórmulas básicas aí, né? A gente consegue determinar qual a potência máxima de equipamento é possível ligar em uma tomada, tá? Em uma tomada. Tranquilo? Tá? Então, essas são as tomadas residenciais, tá? Tomadas industriais existem também, né? E a gente vai ter tomada de 4 polos, 5 polos, né? Tem de capacidade de corrente maior, tá? Quando a gente estiver vendo a parte industrial, aí lá a gente comenta melhor e mostra.
Cigarra e campainha, né? A gente já comentou com vocês. Sistema de iluminação. Aqui a gente tem as três principais tecnologias, né, relacionadas à iluminação. A primeira que é incandescente, a fluorescente e a mais atual, o LED, né? Pode surgir uma outra tecnologia? Sim, né? A gente não sabe, né? Sabe dia de amanhã, tá? Eu passei por todas essas aí até então, né? Já troquei lâmpada incandescente, fluorescente e hoje em dia troca lâmpada de LED. A gente não sabe se virá, né? Ou em quanto tempo chegará, ou se virá de fato uma tecnologia que virá substituir o LED, que é o que de mais, posso dizer, econômico, né? Nós temos hoje em dia em relação a tecnologias de iluminação. Lâmpada incandescente, né? Falando um pouquinho, né? Assim, mais para curiosidades, né? Curiosidades. Vocês assistiram, né? Eu creio que no início eu devo ter passado para vocês aquele filme lá, né? A história da eletricidade, uma coisa assim. Aí lá contava um pouquinho da história, né? Thomas Edison, Nikola Tesla, tá? É atribuído, né? Foi atribuído a Thomas Edison, né? Thomas Edison, a invenção, né, da lâmpada que nós usamos hoje em dia, tá? Aí, por curiosidade, né, não sei se já falei para vocês, esses bocais aqui, né? Esses bocais aqui, a especificação deles, tá? Pode ser de duas formas, ou é 27 ou é 40, tá? Aí esse 27 se refere ao diâmetro, tá? O número, que é a distância, né, de um lado ao outro. E o é de Edison, tá? Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, tá? Aí antes tinha, né, existia muito essa preocupação, por exemplo, as lâmpadas no sistema de distribuição, né? Esse encaixe dela é maior, que é 40, né? 40. Aí inclusive vendia, creio que ainda vende, né? Vende um redutor, né? Um redutor de 40 para 27 e vice-versa. Conseguia comprar esses bocais aí, né? Diferenciados, tá? Aí para a gente acrescentar, né? Esse filamento aqui, né? Vocês lembram lá qual é o material utilizado aqui na confecção desse filamento? Assim, mais para curiosidade, né? Quem aí lembra? Ninguém? Porque tem toda uma tecnologia envolvida, né? A lâmpada em si, ela era retirado todo o ar interno dela, né? Isto é, ela funcionava no vácuo, né? No vácuo. Diz a história que Thomas Edison, juntamente com a sua equipe, né? Eles testaram diversos materiais, tá? Diversos materiais para produzir, né? Para produzir aqui a luz. Coco, fio de cabelo, enfim, até chegarem, né, no tungstênio, tá? Tungstênio. O tungstênio é uma espécie de resistor também, né? Uma espécie de resistor, tá? Que tem por característica literalmente pegar fogo, tá? A incandescente, literalmente, ela pega fogo, né? Dentro de um limite ali, e existe uma durabilidade, né? Um tanto quanto considerável, tá? Vocês pesquisarem, né? Faz tempo que eu não olho isso,
mas tem uma lâmpada, um corpo de bombeiro nos Estados Unidos, que ela está acesa lá desde essa época e eles não desligam essa lâmpada, né, com medo dela não voltar mais. Então parece que é a lâmpada que está dessas antigas que está acesa, né, há mais tempo. Tá até no Guinness Book. Isso aí, uma lâmpada incandescente. É mais para curiosidade, tá? Mas para os dias atuais, a mesma ela é proibida, né? Porque o que se espera, né, de uma lâmpada é que ela converta a energia elétrica em luz, né? Tá? Ela fazia isso também, né? Com certeza. Mas boa parte da energia elétrica era convertida em energia térmica, não apenas em energia luminosa, né? Boa parte era convertida também em energia térmica, tá? Quem aí já trocou uma lâmpada dessa aí sabe, né? Ia meter a mão lá, chega lá, tava quente demais, muita gente queimou a mão, né? Substituindo aí essas lâmpadas aí, tá? Quando ela queimava, tinha que esperar um bom tempo, né, para substituir, ou então tu pegava ali um monte de pano, né, uma luva para poder substituir a mesma. Aqui as lâmpadas, também chamada lâmpada fria, né? A lâmpada fria se refere a está relacionado com o fato dela não aquecer tanto, né? Em comparação com a incandescente, tá? Aí a lâmpada fluorescente já tem toda uma tecnologia, né? Tem toda uma eletrônica envolvida. A mesma, né, ela precisa também de reator, né, para poder funcionar, tá? Isso aqui, né, assim, tinha muita gente que apanhava, né, não sabia ligar um reator, tá? Porque tinha um monte de fio, né? Porque você conseguia ligar ele 127, 220, conseguia com o mesmo reator ligar algumas lâmpadas, enfim. Aí tem as fluorescentes compactas, né? Só um momento, pessoal. Mas para curiosidade, falando um pouquinho agora da lâmpada LED, né? LED significa diodo emissor de luz. Eu já expliquei para vocês o que é um diodo. Só não lembro, professor. Vocês sabem o que é uma válvula de retenção? Quem sabe o que é uma válvula de retenção hidráulica? Eu não sei, não. Tem alguém que sabe? A válvula de retenção é quase a mesma coisa que aquela da maraca, não é isso, professor? Que ela segura a água para a água não retornar. Isso. Válvula de retenção é uma válvula hidráulica, tá? Que a função dela é permitir com que a água, né, um fluido qualquer, passe em apenas um sentido. Tá? Ela não deixa a água passar no sentido oposto, ela deixa a água passar em apenas um sentido. O diodo, tá? Ele é um dispositivo eletrônico que funciona semelhante, tá? Ele só deixa com que a corrente elétrica passe em apenas um sentido, tá? Então o LED, né, ele é um diodo, tá? A sigla LED, né, é diodo emissor de luz. Se a gente for ficar falando de diodo, vai embora, né? Porque o estudo do diodo é a base da eletrônica, tá?
Existem diversos tipos de diodo, tem diodo retificador, diodo regulador, enfim, tá? Os diodos são utilizados, né, para converter corrente alternada em corrente contínua, um monte de coisas maravilhosas aí, tá? Mas voltando para cá, para o LED em si, né, um físico que não me recordo o nome dele, ele até ganhou o prêmio Nobel por causa disso, tá? Por esse feito dele, porque já se tinha esse conhecimento, né, que os LEDs, no caso os diodos emissores de luz, né, eles possuíam essa propriedade de converter energia elétrica em luz, tá? E já era se utilizado, né, dos mesmos por um intervalo muito grande, tá, de tempo. Só que assim, o máximo que se conseguia extrair de luminosidade de diodos era algo muito pequeno, né? Que a gente tinha, porque assim, quem tem um equipamento eletrônico em casa tá ligado, né? Que não tem aquela luzinha lá do stand-by, né? Da TV, tem aquela luzinha lá vermelha, geralmente, né? Fica bem no cantinho da TV, que indica que a luz, o equipamento está ligado, mas está desligado. Então esses LEDs aí era o máximo que conseguia, né, se extrair de luminosidade dos diodos, tá? Aí a partir de um determinado ano, se não me engano, na década de 80, né, 80, um determinado físico aí, tá, conseguiu extrair, né, uma boa quantidade, né, de luz, tá, dos LEDs. Devido a isso, ele foi o vencedor, né, do prêmio Nobel. Vocês podem estar pesquisando isso depois. E é o que a gente tem hoje em dia, né, de dispositivo eletroeletrônico usado, né, para uma infinidade de coisas, né. Diodo aí, o LED em si, né, domina aí a arquitetura, a luminotécnica, enfim, nas mais diversas situações. Motor elétrico. Pessoal, se chegasse assim alguém com vocês e fizesse a seguinte pergunta: me defina motor elétrico. Como vocês definiriam? E aí, quem me define um motor elétrico? Motor induzido por eletricidade? Quem aí pode falar algo mais? O que é um motor, né? Alguém chega aí. O Vladinei. Papai, o que é um motor elétrico? Tecnicamente, assim, o que você responderia? E aí? Renilson? Ninguém, pessoal. Vocês estão meio hoje cansado mesmo, né? Tá. Motor elétrico, uma boa definição, tá? É uma máquina que converte, tá, energia elétrica em energia mecânica, tá? É a definição mais básica, tá? A respeito dessa maravilhosa máquina, né? Que em UCs aí futuras a gente vai estar estudando um pouquinho melhor, né?
a respeito de fechamento de motores, dados de placa, dimensionamento, funcionamento, tá? Mas nesse primeiro momento a gente está definindo, né, o que vem a ser um motor, tá? A diferença, né, de um motor para um gerador não são muito grandes não, tá? Se a gente for definir ambos, né, o motor elétrico é uma máquina que converte energia elétrica em energia mecânica. Já um gerador é o contrário, né? Um gerador ele converte energia mecânica em energia elétrica, tá? Existem, né, os motores monofásicos, porque assim, a respeito de motores, né, o assunto ele é um tanto quanto extenso, tá? Porque existem diversos tipos de motores, tá? Tem motores trifásico, motor monofásico, tem motor com capacitor de partida, tem motor corrente contínua, tem motor corrente alternada, tem os motores universais, tem um motor com rotor gaiola de esquilo, com rotor bobinado, tem o split phase, tem motor da Lander, uma série de motores, tá? Só que essencialmente todos eles fazem aquilo que a gente comentou, né? Converte energia elétrica em energia mecânica, tem motor de passo também, né? Tá? O que vai diferenciar um do outro são aspectos construtivos, né? Potência, e devido a esses aspectos construtivos e potências, né, uns são indicados para umas situações e outros indicados para outras situações. Aí aqui a gente já iria falar um pouquinho de dispositivo de comunicação, né, e segurança, tá? E a parte de câmera, a parte de CFTV, tá? O curso em si, ele não nos ensina, né, a instalar, especificar, apenas comenta, né? Mas eu pergunto aí para vocês, tem alguém de vocês que trabalha ou já trabalhou com segurança eletrônica, instalação de cerca, o que mais tem? Portão, né? Portão eletrônico. Tem alguém? Eu nunca trabalhei com isso, não. Eu, né, quando eu trabalhava como eletricista, eu já instalei, né? Eu já instalei câmera, deixa eu ver, dessas coisas diferentes, só câmera, tá? Mas tem alguns aí, né, que instala isso, instala cerca elétrica, mexe com motor de portão, enfim. O Renilson já instalou, tá? Não é difícil, né? Não é difícil. Só é meio chatinho, né? Mas pagando, né? Porque vocês, né, que quem vai atuar na área da elétrica é bom, né, também que tente buscar conhecimento, tá, né, nessas outras áreas que não é tão comum, né, assim, mas tem muito eletricista que trabalha diretamente, tá, como eu falei, no curso aqui a gente apenas comenta, né, tá, hoje em dia essa parte aqui de CFTV, ela tá bem simplificada mesmo, bem facilitada, tá, a parte da instalação, tá? Acho que eu instalei da última vez foram até essas aqui, que a alimentação e o sinal já vem tudo pelo mesmo cabo. A gente só crimpava, né, os cabos, aquele Cat6, tá? Cabo de par trançado, né, Cat6, com RJ45, né, conector RJ45 macho, já plugava direto na câmera. Do outro lado aqui já ia diretão para o DVR,
ao DVR, plugava no monitor, pronto, é um negócio bem simplificado mesmo, né? Quando se utiliza aqueles outros cabos, cabo coaxial, enfim, já tem um trabalhinho a mais. Mas esse tipo aqui, o mais atual, que utiliza os switches PoE, né? PoE já é bem de boa a instalação, tá? Eu aprendi essa parte de CFTV, cabeamento estruturado, meio que na marra, tá? Um tempo aí eu trabalhei numa empresa, né, como eletricista, e lá tinha que fazer cabeamento estruturado, né, cabeamento de internet, rede de lógica, e eu não ia abrir minha boca e dizer que não sabia, senão eu ia perder o emprego, né? Eu sei, me dá o projeto. Eu tava com o projeto, fui só seguindo o projeto e funcionou e pronto. Funcionou e aprendi também, tá? E eu olhando o projeto, o que é switch? O que é switch? Eu ficava assim, aí internet, né? Vai pra internet, switch é isso, aquilo, funciona assim, assim, pronto, agora eu sei. Né? Pra gente encerrar aqui a aula de hoje, né, pessoal? Assim, sejam corajosos, né? Sejam corajosos, corajosos conscientes, né? Vou contar mais uma experiênciazinha rápida. Eu me lembro a primeira vez que eu fui instalar uma chave boia. Vocês sabem o que é chave boia? Aquela que usa, né, para ligar bomba, né? Tá. Aí eu nunca tinha instalado na vida. Aí eu colocava anúncio lá na OLX, né, na época, como eletricista. Aí um cliente me ligou, né? Por sorte era um pouquinho perto de casa. Aí ele perguntou, né, se eu instalava a chave boia. Aí eu instalo. Nunca tinha instalado, eu instalo. Aí quanto tu cobra? Aí eu dei um valor lá, né? Nem sabia cobrar direito, nem sabia dar valor direito, né? Preço. Dei um valor lá e fechei com ele, marquei o horário, né? Quando eu desliguei o telefone, aí eu fui pra internet pesquisar como era que ligava. E aí, claro, como eu tinha feito o curso, né? Eu tinha uma base boa, né, pessoal? Que é diferente de, tipo assim, tu não tem uma teoria, tu não tem uma base, aí tu vai ter uma dificuldade maior, né, pra entender. Eu não, eu tinha uma base boa. Aí eu assisti uns vídeos, tá, entendi. Aí eu fui lá, liguei, e tá lá até hoje, né. Agora imagina se eu fosse medroso, né, nesse momento, né? Poxa, olha, não sei, né, eu ia perder o dinheiro, ia perder a oportunidade, né, de aprendizado, né? E devido a essa coragem, eu fui lá e ganhei, tá? E logo no início, quando eu não sabia dar preço, essas coisas, aí eu perguntava para os outros, né? Perguntava, ó, quanto é isso aqui, mais ou menos, sei o quê. E eu sempre tive, boa noite, Bruno. E eu sempre tive o seguinte pensamento: aparecer um serviço grande que eu não vai garantir, eu vou chamar alguém, né, para ele fazer junto comigo lá. Eu vou ganhar menos, né? Vou ganhar menos na parte financeira, mas ao mesmo tempo eu vou aprender, né? Na próxima vez eu já vou saber fazer, né? Então eu sempre tive esses pensamentos aí, tá? Não sou muito de dizer não, né? Tipo assim, eu não sei, tá? E que sejam assim também os senhores. Hoje o Bruno apareceu, eu tava com saudade já do Bruno, fazia tempo que o Bruno aparecia, devido ao trabalho, né, Bruno? Situações aí. É assim mesmo. Boa noite, professor. Eu só entrei. Vou me mostrar aqui. Onde é que eu tô aqui, ó. Tô em missão de novo, Bruno. Na barraca aqui, ó. Ih, rapaz. Tá Tu não tá na Ucrânia, não, né? Tô aqui só na frente aqui, ó. Que tem aqueles mercenários, né? Mercenários que vão pra. Cuidado com a onda. Ainda tem isso, né?
Hoje a internet tá ruinzinha aqui. Hein, professor, aqui os eletricistas que eu trabalho lá na Manserva, eles, acho que é em todo lugar, não sei se é geral, eles falam que quando eles estão numa localidade, eles estão muito dentro da cultura. Entendi. Porque aí perto de vocês, assim, tem bastante localidades, assim, indígenas, essas coisas assim? Isso, positivo. O Robson, nosso colega aqui, tá dentro de uma... tá viajando nas localidades indígenas aí. Tá muito dentro da cultura aí. É mesmo? Bem Rapaz. longe. O Bruno tá mais longe, eu acho. Não sei se é o mesmo lugar que ele tava da última vez. Eu tô mais longe, eu tô na base Quatinemo. Muito longe. Eita. Olha, vocês que têm essa coragem, né, e disposição para viajar, vocês como técnicos, né, o Renilson, que já tem a formação dele, né, engenharia elétrica, olha, vocês vão ganhar dinheiro, viu? Vão ganhar dinheiro, tá? Eu já não tenho mais essa disposição assim para viajar, a mulher não deixa. A minha mulher acabou de falar que meu marido não tem disposição para viajar. Não, deixa o Jefferson ir, o Jefferson vai ganhar dinheiro, né? Só vai chegar, o cartão fica aí, né, Jefferson? Tu vai estar para lá, vai deixar o cartão aí. Cartão, tudinho. É. Habilidade. Pode ficar longe dele. Eu já estava tudo pronto, né? Ano passado para ir para Goiânia, né? Ia para lá, tentar a vida para lá. Eu tinha um parceiro já, né? Tava tudo certo, eu ia trabalhar com ele. Ó, o Renilson está falando também, ela não deixa. Rapaz, a minha não deixou ir. Aí só que é graças a Deus, né? Aí apareceram as oportunidades, aí eu tô por aqui, né? Se eu contar para vocês, olha, eu tenho 40 anos, né? Fiz 40 anos esse ano, em julho, tá? Eu nunca saí daqui, só trabalhando aqui. Todas as vezes que eu fico enjoado, né? Eu não aguento mais aqui, eu quero sair, quero ir para outro lugar, igual vocês, assim, né? Viajar, tudo. Só que nunca dá certo, ó. Parece uma oportunidade, sempre aparece uma oportunidade melhor para mim, eu acabo ficando por aqui. É. Mas eu digo para vocês que têm essa disposição para ir viajar, que a esposa deixa, né? Vocês vão ganhar dinheiro, porque vocês estão ligados, né? Eletrotécnico tá ganhando muito bem mesmo aí, né? Só que essas missões assim, né? Tu ir viajar, aí vai chegar só 6 conto aí, né? 6, 5, 7 situações, algumas situações, né? Na conta da esposa, né? Só que aí eu creio que é melhor ela estar perto do Jeffersonzinho dele, olhando ele, não, deixa ele aqui mesmo. Ganhar os 13 e pouco por aqui mesmo. Ela me chama de meu NR10. Professor, só para não pegar o barco andando, eu vi uma última figura do slide com um roteador com várias câmeras. Sim. O que tu quer perguntar, Bruno? É nessa área também que eu atuo aqui. Ah, tu é da segurança eletrônica. Exatamente. Esse é o teu forte, na verdade, né? É o que a gente... É telecomunicações, né? A gente cuida do servidor, a gente trabalha na segurança corporativa, né, da Norte, e o nosso trabalho é mais voltado para segurança eletrônica, radares, câmeras, circuito eletrônico, controle de acesso, né, facial, essas coisas.
Aí essas coisas assim que o Bruno, né, trabalha, geralmente você aprende assim tendo as oportunidades, né, dentro das empresas ali, e você vai desenvolvendo, né, as habilidades ali, os conhecimentos. Não é assim, Bruno? Olha, professor, para lhe falar a verdade, foi exatamente isso e foi aqui mesmo que eu aprendi. Eu cheguei também cru. Eu É. cheguei cru aqui e eu fui moldado, né? Que a primeira palavra que falaram para mim que era mais antes pegar um cara cru do que pegar com vícios. É o que eu ouço muito isso daí. Sim, sim, tem empresas que dão, né, essas oportunidades. Olha, a área da elétrica é uma área excelente, né, nesse quesito, né, de a maioria das empresas darem, né, essas oportunidades para pessoas novas aí sem experiência, tá? Essa parte de telecomunicações, cabeamento estruturado, né, segurança eletrônica, não tem, né, cursos, né? Aqui em Belém não tem curso assim com facilidade para você fazer. Então acaba que as empresas, elas, dentro de alguns perfis, chamam as pessoas e lá dentro, né, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo a instalar, conhecendo equipamento, na medida do seu esforço, né? Acaba se especializando. É semelhante quem trabalha com elevador, né? Eu, quando eu saí da faculdade, meu primeiro emprego foi ser encarregado numa empresa de elevador, tá? E não tem curso pelo menos aqui em Belém não tem curso, né, para você trabalhar com elevador. Então acaba que esse ramo também você aprende quando você tem as oportunidades dentro do ramo. Aí lá tu vai, né, como ajudante, aí vai aprendendo, né, a trabalhar com elevador. Outra área também que você vai aprender quando você tiver oportunidade para entrar lá de alguma forma é gerador, grupo gerador, né, gerador a diesel, tá? Agora, é claro que se tu é um técnico em eletricidade, né, e tu tem um conhecimento de mecânica diesel, né, aí, poxa, aí tu já vai ter uma facilidade maior, né, para entender como tudo aquilo ali funciona. Mas de uma forma geral, aí quem domina, né, essa parte de gerador é quem teve uma certa oportunidade, né, para trabalhar, tá? Da mesma forma, como eu falei, né, quem trabalha nessa parte de cabeamento estruturado, câmera, enfim. A área da elétrica é muito ampla, né, pessoal? É muito, muito, muito mesmo, tá? Professor, Pode só falar, para Bruno. não interrompendo o que o senhor está falando, tipo assim, ó, a minha área é da TI, né? Uhum. E cibersegurança, mas eu te falo de todo o meu coração, se eu pudesse trocar os anos que eu fiz as minhas faculdades, minha pós-graduação, eu teria trocado para engenharia da elétrica, entendeu? Uhum. E é engraçado aqui, eu já falei isso para meus amigos aqui de classe, de sala, Uhum. e é incrível quando você já tem um conhecimento de internet, né, de telecomunicações, e você não tinha de elétrica. Parece que quando você vai para elétrica, e aí você descobre que você não sabia de nada, cara. Que tudo depende da elétrica, e tá entendendo? É Uhum. incrível. Sim, a elétrica é maravilhoso, né, pessoal? Assim, todas as áreas, né? Todas as áreas têm seus níveis aí de importância, né? Enfim, eu tô falando que a elétrica é maravilhosa, que é a minha área, né? É uma área muito, mas muito boa mesmo, né? Em relação à empregabilidade, né? É, é disparado aí, né? Uma das áreas assim com um nível de empregabilidade muito elevado, né? Você sabe que tem algumas áreas aí que tu faz o curso ali, né? Mas fica ali dependendo de você ser empregado de alguém, né? Aqui mesmo, professor, tem muita falta de mão de obra aqui, em parte de eletricista, assim, com experiência, né? A
abre oportunidades, mas no início ela buscou muita gente de fora, mas quando chega, na verdade, esses eletricistas vêm de fora, muitos deles, né? Quando eles começam a enfrentar mesmo a realidade daqui, principalmente a equipe do G1, que é uma equipe de eletricistas lá da obra, eles muito dentro dessas vicinais aí, para poder fazer instalações de energia, né? Levar até a localidade. Aí os caras com água até no meio do peito, carregando poste de fibra, é pesado. Aí quando eles vêm para cá enfrentar a realidade, eles voltam do mesmo jeito. Pede demissão, pede pra sair. E também tem as outras oportunidades, né? Oportunidade melhor, com salários melhores, outras empresas oferecem, migram para outra empresa. Mas a dificuldade de mão de obra é muito grande mesmo, assim, pessoal, nessa área para cá. Aí, assim, como é que funciona, né, um curso técnico e uma engenharia elétrica, né? Mas vamos falar do técnico, né? No curso técnico, você vai ver diversas coisas, né? Você vai ver um pouquinho de cada, né? Um pouquinho do elétrica predial, que é o que a gente está vendo nesse momento, né? Vai chegar um momento que você vai ver um pouquinho da elétrica industrial, pouquinho do energia solar, pouquinho do subestação, sistema elétrico de potência. Enfim, a gente vai ver de algumas coisas ou de várias coisas um pouquinho de cada, né? E quando você termina o curso, né, meio que a vida ela vai te dar as oportunidades, né? Vai te dar as oportunidades aí e tu vai trabalhar com uma delas ou diversas, né? Ou algumas desses conhecimentos que você adquire, né? Por exemplo, hoje em dia isso tudo que vocês estão estudando aqui eu também estudei, né? Agora eu estou ensinando vocês, mas agora eu estou ganhando dinheiro como, né? De manhã eu coordeno uma equipe, né? De eletricistas em um hospital. Quer dizer, quando tem algumas situações aí que requer um conhecimento maior, eles me chamam, né? Isso aqui e tal, como a gente pode fazer? Aí eu vou lá e ajudo. Mas lá, como é mais predial, é difícil, né? Eles precisarem de ajuda em alguma coisa assim. Só quando o negócio é mais complicado mesmo, aí eles recorrem, né, a mim. No demais, eu só distribuo, né, as missões, tá? E à noite aqui, né, passando aquilo que eu li para vocês, passando também experiências e conhecimento, tá? E com vocês da mesma forma, uns vão trabalhar com energia solar, outros vão trabalhar com predial, outros vão trabalhar na área industrial, outros vão trabalhar na distribuição, outros na distribuição, outros vão fazer várias coisas, né, na elétrica, podem ir até mesmo para eletrônica, né, que tem pessoas que vão, como a gente vê um pouquinho, né, de eletrônica, bem básico, e tem gente que se encanta com aquilo, né, acha interessante, e acaba que começa a querer se aprofundar, né, no ramo da eletrônica, que também é uma área muito boa. Mas no demais, né, no geral, todo mundo aí consegue aí, a maioria, né, na verdade. Eu creio que mais de 90% das pessoas elas acabam ingressando mesmo, né, conseguindo se estabelecer na área na área da elétrica, tá? Isso é muito bom, né? É gratificante. Tá? Pessoal, para a gente finalizar, falar um pouquinho aqui da APR, né? Que é a APR na prática é um documento, né? É um documento que a principal função dele é garantir a segurança, garantir saúde e segurança, né, do colaborador que vai executar uma determinada atividade. Tá? A PR ela deve ser preenchida, né, antes de executar toda e qualquer atividade relacionada a trabalho com serviços elétricos. Tá? No preenchimento, né, da APR, já é possível diagnosticar se será possível realizar aquela atividade ou não.
né? Creio que vocês já devem ter ouvido falar, né? A NR10 ela fala a respeito disso, do direito de recusa, né? Então, na APR você já coloca isso, né? Não tem condições, né, de executar determinado serviço por conta disso, aí tudo é discriminado na APR, tá? Mas nesse momento, que é importante a gente ter em mente isso, que a APR é um documento, né, que as empresas, principalmente, né, no ramo industrial e no ramo da distribuição e transmissão, né, adotam o preenchimento dela antes de desenvolver as atividades, tá? Visto que trabalhar com eletricidade é algo que requer seriedade, compromisso, né? Respeito às normas, respeito às regras, porque é a nossa vida que está em jogo muitas das vezes, né? Você vai estar executando serviços aí muitas das vezes com circuito energizado, em situações aí complicadas, tá? Então, o preenchimento da PR é obrigatório, né, na maioria dos casos, tá? Claro que para quem nunca viu, né, não sabe o que é de fato, isso aí você só saberá de fato quando você adentrar, né, na empresa, enfim, tá? Vai pegar ali uma em mão, mas com certeza você será orientado, né, como você deverá preencher, tá? Aqui a gente tem uma prévia, né, um exemplo básico aqui, tá? De uma APR que inclusive até serve como exemplo, né, da atividade que vocês estão desenvolvendo. A atividade 2 tem uma parte lá que vocês têm que preencher, né, uma APR, tá? Vocês podem até mesmo se basear aqui, né, por esse slide para estar podendo preencher a APR lá do trabalho. Tranquilo, pessoal? Desde já, tá? Agradeço a participação de todos vocês. Hoje o pessoal demorou um pouquinho mais para adentrar, né, na aula, mas aí a aula está gravada, amanhã a gente está postando ela à tarde, tá? Fiquem todos com Deus, todos estejam bem, tá? Quem ainda não conseguiu fazer as suas atividades, façam, tá? Não vão deixar para a última hora. Tem 2 atividades liberadas, tem uma que é o questionário e uma que eu já expliquei, né? Inclusive tá a explicação na última aula gravada para quem ainda não viu. Eu ainda vou liberar mais uma outra atividade, tá? Então, semana que vem eu vou estar liberando essa outra atividade, que vai dar um pouquinho de trabalho também. Então, quem ainda não fez essas 2, já tentem fazer logo, senão vai acumular e vocês podem se enrolar todinho, tá, pessoal? Pode falar, mano. Desculpa, eu, tipo assim, eu entrei tarde também hoje, um pouquinho atrasado, 20 minutos, eu acho. Eu não peguei o começo da aula, era justamente sobre essa atividade que eu ia perguntar para o senhor, né, se o senhor já tinha liberado ou não, entendeu? Porque eu não vi o começo da aula. Não, atividade nova eu ainda não liberei, ainda tá valendo ainda as 2 últimas que já estão liberadas lá, tá? As 2 eu já concluí, as 2 já tá. terminei. Ficou com 10, não foi nas 2, tá? Não sei, não li a nota, não. Tá. Foi, ficou com 10, já estou falando. Pessoal, boa noite, moçada. Ó, o Robson aí apareceu. Finalizar aqui a gravação. Boa noite pro Robson.